futuro do país nas mãos de todos nós. As eleições decidem os próximos governantes e por isso é tão importante o cumprimento das leis eleitorais e o equilíbrio da disputa. O Ministério Público Eleitoral é o fiscal da sociedade em todo o processo. Foram apresentadas mais de 10 mil manifestações ao TSE antes do primeiro turno dessas eleições, com temas relacionados aos direitos dos transgêneros, participação das mulheres na política, promoção de recursos repetitivos e aprimoramento da prestação de contas de campanha. Cerca de 90% dos processos analisados foram aceitos. Entre os processos, o TSE seguiu a tese de que a autoidentificação de gênero deve prevalecer nas candidaturas e entre os eleitores. Em todo o país, mais de 6 mil pessoas cadastraram nome social e vão votar pela primeira vez se autoidentificando. Natália é uma delas. É uma conquista, sabe, de respeito à minha identidade de gênero, né? E ao meu direito de ter igualdade, né? Que é previsto constitucionalmente. Então, assim, é uma conquista de respeito e dignidade, né, que o TSE nos proporcionou. Outros pontos importantes foram a recomendação da destinação de pelo menos 30% do dinheiro do financiamento de campanha às mulheres e também a proibição de candidaturas com inelegibilidade reconhecida pela Justiça Eleitoral. Eu acho que essa medida ela vem para possibilitar que as mulheres entrem no poder. Nós somos campeões, né, em burlar lei, não cumprir lei, e o Ministério Público tem sim desempenhado com bastante eficácia o seu papel. O vice-procurador-geral eleitoral lembra que o trabalho não termina no dia das eleições e que a fiscalização continua. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua prioridade. Passadas as eleições, serenada a paixão da urna, agora é hora de verificarmos as contas e os gastos. Se os gastos com as candidaturas femininas foram honrados e se houve despesa indevida. O Ministério Público entende que dinheiro público não deve financiar candidato inelegível e aí deveremos pedir o ressarcimento disso ao erário. Olá, seguimos em período eleitoral até o segundo turno, dia 28 de outubro, para os cargos que ainda não foram definidos neste primeiro turno. O Ministério Público continua atento. E no programa de hoje você vai ver que esse não é um trabalho que termina com as eleições. A atuação na área eleitoral é o tema do nosso novo quadro que vai mostrar a partir de hoje a atividade do MPF nesta e em outras áreas. E você vai ver também. Saúde, a situação precária no atendimento em áreas rurais do Amazonas. A caminho da escola. Não é um ônibus confortável, a porta está quebrada. Em Pernambuco, o MPF cobra melhorias no transporte escolar. E tem muito mais nessa edição do Interesse Público. Fique com a gente. Nós começamos o programa de hoje mostrando a dificuldade de quem mora em áreas rurais do Amazonas para conseguir atendimento médico. Em Guajará, distante 1.400 quilômetros de Manaus, pelo menos metade da população do município, cerca de 8 mil pessoas, não tem sequer atendimento básico de saúde. Agora, graças a um projeto do MPF, essa realidade começa a mudar. O município de Guajará fica a cerca de 1.400 quilômetros de Manaus. São pouco mais de 16 mil habitantes. Pelo menos a metade vive na zona rural. E é justamente nas comunidades mais afastadas que a população mais sofre com a deficiência nos serviços de saúde. Durante inspeções feitas pelo Ministério Público Federal em 2015 e 2017, como parte do projeto MPF na comunidade, foram identificados em Guajará vários problemas. A gente conseguiu verificar que as unidades de saúde do interior do estado de Guajará não estavam em funcionamento. Na verdade, elas possuem estrutura física, mas elas não possuem instrumentos humanos e físicos para o atendimento da população.
Na comunidade da Boca da Boa Fé, distante cerca de 3 horas de barco de Guajará, falta de médicos, de dentistas ou de medicamentos não é novidade. Tinha posto, mas não tinha atendimento, né? Rapaz, não tinha, né? Atendimento médico aqui. Em 2016, o MPF já tinha recomendado à Prefeitura de Guajará que garantisse o atendimento de saúde básica aos moradores do interior. Como isso não foi cumprido, o MPF entrou com uma ação civil pública. O município deve apresentar um plano para garantir o atendimento nas comunidades rurais de Guajará. O atendimento básico de saúde trabalha com a prevenção. Se essa etapa do serviço não funcionar, se não tiver nem o básico, os casos podem evoluir, indo parar no serviço de média e de alta complexidade. Diante da ação do Ministério Público Federal, a Prefeitura de Guajará deu início a uma série de mudanças. Nós criamos a farmácia dentro da cidade, uma farmácia para atender a população, e hoje dentro dos nossos postos de saúde, tanto dentro da cidade como na zona rural, nos ribeirinhos, nos garapé, nós mantemos uma farmácia funcionando, mas sob os cuidados de um enfermeiro. A situação ainda não é ideal. Médico em Guajará funciona assim, semana sim, semana não, sempre de segunda a sexta. O mesmo acontece com o dentista. E para quem não tinha nada e precisava cruzar o rio sempre que alguém ficava doente, para conseguir atendimento médico na sede do município, já é um começo. Agora tá bom, que ninguém precisa mais sair, né? E no próximo bloco, o descaso no transporte de estudantes em Itaquitinga, no estado de Pernambuco. Os bancos, as estradas são muito ruins mesmo. E não só eu, como todos sofrem com isso. A reportagem completa daqui a pouco no próximo bloco. E a partir de hoje você vai acompanhar aqui no Interesse Público um novo quadro que vai explicar um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público Federal em todo o país. E na estreia do MPF em Ação, veja o trabalho na área eleitoral. As eleições gerais no Brasil acontecem a cada 4 anos e o Ministério Público Eleitoral está de olho em cada etapa. Desde a preparação das urnas, passando pelas convenções partidárias, registro dos candidatos, campanha eleitoral, até chegar na votação e diplomação dos eleitos. Mas a atuação do MP vai além do calendário eleitoral. Formado por integrantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, o MP Eleitoral propõe e acompanha ações no Judiciário e ainda atua como fiscal da lei durante todo o ano. O Procurador-Geral da República também exerce a função de Procurador-Geral Eleitoral no TSE. Saiba mais sobre a atuação do Ministério Público nas nossas redes sociais e no mpf.mp.br. Em Itaquitinga, na zona da mata de Pernambuco, crianças vão para a escola em ônibus sem nenhum conforto e sem segurança. O Ministério Público pediu a adequação da frota às regras do Código Nacional de Trânsito. Ir à escola todos os dias exige esforço dobrado desse grupo de estudantes do distrito Xande Sapé. Eles têm de encarar mais de 9 quilômetros até o município de Itaquitinga. Além de a estrada ser de chão, os ônibus que fazem o transporte escolar não são nada confortáveis.
E eles ainda dividem os lugares com os caroneiros. Não é um ônibus confortável, a porta está quebrada, os bancos, as estradas são muito ruins mesmo. E não só eu, como todos sofrem com isso, né? Mas esses problemas estão com os dias contados. É que a Prefeitura de Itaquitinga acatou recomendação do Ministério Público Federal e iniciou o processo de adequação de toda a frota ao Código Nacional de Trânsito. Os veículos que ficam guardados aqui neste galpão fazem um transporte dos estudantes da zona rural para o centro da cidade e também daqueles que estudam no Recife. Além da recomendação de adequação da frota e dos motoristas, o MPF solicitou que os ônibus passem por uma inspeção semestral e uma verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança no Detran de Pernambuco. Observando a questão do transporte escolar como um todo no país, sabia-se que havia uma diferença de qualidade no serviço. Então, se solicitou que cada unidade do MPF no país fiscalizasse para saber, nos seus municípios, quais veículos estavam corretos, adequados e quais não estavam, para que essa situação se modificasse. Com a adesão do município, o procedimento foi arquivado pelo MPF. Os ônibus ainda estão sendo adequados, mas os motoristas já estão participando de capacitações. Já troquei a carteira, estou esperando pegar e meu curso está em dia, meu curso foi no começo do ano. Os avanços e ameaças à atuação criminal do Ministério Público após a Constituição de 1988 foram tema de debate na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília. Durante o evento foi lançada ainda uma coletânea digital de artigos de procuradores da República sobre os desafios do sistema acusatório. A ação faz parte do projeto MPF Cidadão 30 anos. Outubro Rosa. A Procuradoria-Geral da República aderiu à campanha que busca alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Durante todo o mês, prédios públicos nos estados e no Distrito Federal estarão iluminados com a cor do movimento, que acontece em vários países desde 1990. E veja no próximo bloco. Um mês após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, vamos ver como estão as ações para preservar outros 6 museus federais no Rio de Janeiro. O que é necessário é que tenha ali um grupo preparado para combater aquele fogo imediatamente, 24 horas por dia. E mais as outras coisas que são necessárias. Não saia daí, o Interesse Público volta já. Você sabia que o direito de ir e vir está assegurado na Constituição Federal de 1988? Mas o que realmente quer dizer o artigo 5º quando fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens? Nos últimos meses, o aumento de número de imigrantes venezuelanos que cruzam a fronteira do norte do Brasil tem provocado muitas reações, algumas negativas. Houve até quem pedisse o fechamento das fronteiras do estado para evitar a entrada dos estrangeiros. Isso mostra que o assunto não pode ser tratado de forma simples. Nós temos 3 situações de regularização dos venezuelanos. A via do refúgio, que é muito melhor em termos de direitos.
A via da acolhida humanitária também extremamente importante e o acordo de residência, ele, em termos dos direitos humanos, de proteção das pessoas venezuelanas, ele é mais fraco porque essas pessoas recebem a documentação, mas o governo brasileiro não tem tantas responsabilidades assim quanto teria com refugiados e com pessoas portadoras de visto por acolhida humanitária. O Ministério Público Federal defende que a lei de imigração tenha como foco a cooperação internacional do ponto de vista humanitário de garantir às pessoas que estão vindo para o Brasil, tratando o fenômeno migratório como uma questão de direitos humanos. Acesse o nosso portal, você também pode nos acompanhar nas redes sociais e no YouTube do Ministério Público. Entre lá e deixe seu comentário. Uma medida drástica para evitar que cenas como esta se repitam. No dia 2 de setembro, um incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, levando com ele centenas de anos de pesquisas e história. Agora o MPF quer o fechamento de outros 6 museus federais do estado, até que estejam protegidos contra o fogo e em condições de segurança atestadas pelo Corpo de Bombeiros. A reportagem é de Janaína Toscano. É a primeira vez que esta turma de uma escola estadual da Zona Oeste do Rio vem visitar um museu no centro da cidade. Poucos tinham ido, mas é um museu nacional. Aí conversamos sobre a questão do incêndio, que eles visitaram, não teriam mais acesso, e quem nunca foi perdeu acesso a isso. Então começamos a ver a oportunidade de levá-los para algum outro museu. Como parte da Semana da Primavera dos Museus, eles participaram de oficinas e visitas guiadas. O evento, organizado todos os anos pelo Instituto Brasileiro de Museus, é uma forma de aproximar o público desses espaços. Este ano, ele acontece poucas semanas depois do incêndio que destruiu a maior parte do acervo histórico e científico do Museu Nacional. E num momento em que há uma preocupação sobre os investimentos em segurança dos edifícios que abrigam as instituições museológicas. Bastou o erro do Museu Nacional, porque se eu tivesse apertado mais, se eu tivesse talvez entrado com uma ação lá atrás, o que não se parecia que era necessário, porque nós não tínhamos um embate, eles vinham fazendo o que parecia justo de acordo com o que ia entrando o dinheiro, que a reitoria repassava dinheiro. Os diretores dos museus queriam o museu o mais bem preservado possível. Nenhum diretor de museu quer o seu museu caindo aos pedaços. Mas o fato é que o fogo pode começar a qualquer momento, em qualquer lugar. A procuradora do MPF, Solange Braga, já vinha acompanhando há quase 2 anos a situação de 7 museus no Rio de Janeiro, entre eles o Nacional, na Quinta da Boa Vista. Após a tragédia, ela decidiu tomar uma medida considerada drástica. Pediu o fechamento das portas à visitação e aos funcionários e o desligamento de todo o sistema elétrico e hidráulico dos outros 6 museus federais administrados pelo IBRAM, até que eles apresentem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, o antigo alvará que qualquer estabelecimento deveria ter para funcionar. A juíza Geraldine Pinto de Castro, da 27ª Vara Federal do Rio, negou o pedido de interdição dos museus, mas exigiu uma inspeção das condições elétricas e hidráulicas dessas instituições. São elas o Museu da República, o Museu do Açude, o Vila Lobos, a Chácara do Céu, além do Museu Histórico Nacional e o de Belas Artes aqui na Cinelândia. A procuradora já recorreu da decisão. São prédios que as adaptações, elas precisam ter um certo cuidado, né? Um processo longo, é um processo que a gente precisa contratar uma empresa credenciada do Corpo de Bombeiros, as exigências precisam ser cumpridas, mas nós já temos alguns museus com os laudos já aprovados, que é uma primeira etapa para a obtenção do certificado. É o caso do Museu Nacional de Belas Artes, que recebeu o aval dos bombeiros para executar o projeto de combate a incêndio e pânico na mesma semana em que o MPF entrou com a ação civil pública. Circulam dentro da instituição
normalmente 350, 380 pessoas, mais o público visitante. Então você tem quase 1.000 pessoas por dia, então a nossa responsabilidade é enorme. Minha e do meu corpo técnico, todos de funcionários, que nós fazemos o nosso melhor para cada dia esse acervo se preservar e manter para futuras gerações. Bom, e antes de encerrar, o Márcio está lá na Procuradoria-Geral da República e atualiza a gente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que reforça a competência exclusiva da PGR. Oi, Márcio. Oi, Eliane, tudo bem? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, acatou o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e suspendeu o item da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, que obrigava o Ministério Público Federal a submeter a proposta de orçamento do ano que vem ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Eu vou explicar. De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o MPF é um órgão que possui independência funcional, administrativa e financeira. Não é ligado e nem submetido ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Sendo assim, tem liberdade para organizar seu próprio orçamento. O Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão criado para fiscalizar e apoiar os MPs federais e estaduais. Também tem autonomia, mas não tem o poder de intervir em ações e decisões do MPF. Voltamos com você, Eliane. Obrigada, Márcia. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que já aparece aí na sua tela. Perdeu alguma reportagem? Acesse youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia. Aguardo você na semana que vem. Até lá. Tchau.